Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar a nossa sétima aula online de História, estudando em casa. Pegue o seu livro de História e acompanhe comigo a leitura e a explicação do conteúdo. Página 53. História dinâmica. O conceito de liberdade na Constituição dos Estados Unidos da América. Na aula passada, nós vimos a independência dos Estados Unidos. O país se tornou independente e quais são os efeitos para a população estadunidense? Os escravos, eles também teriam o mesmo direito à liberdade? Ou essa liberdade seria condicionada apenas a determinados grupos? Leia comigo. O conceito de liberdade na Constituição dos Estados Unidos da América. Lembrando que Constituição é a lei máxima de um país, é onde estão todas as leis que regem o país. Embora o movimento de independência dos Estados Unidos tivesse forte influência dos princípios iluministas que defendiam o direito à liberdade, a liberdade conquistada pelas colônias inglesas não se estendeu a toda a sua população. O texto a seguir trata das discussões presentes na elaboração da Constituição do novo país. Leia-o e depois faça as atividades. Vamos à leitura do texto. A lenta discussão preparatória da Constituição perturbava o andamento de outras medidas. Unidade em torno de um governo central forte ou liberdade para as colônias agirem de forma mais autônoma? Esse problema fora levantado ainda antes da independência e permaneceu mal resolvido até o século XIX, acabando por gerar a Guerra Civil Americana. Durante vários meses, a Convenção da Filadélfia discutiu o texto da nova Constituição. James Madison foi um dos mais destacados redatores desse texto. Desde que foi submetido ao Congresso em setembro de 1787 até maio de 1790, quando ratificado pelo mesmo Congresso, transcorreram quase 3 anos, demonstrando a dificuldade de consenso, ou seja, de todos chegarem a um acordo em torno de algumas questões. De muitas formas, o texto constitucional é inovador. Começa invocando o povo e falando dos direitos inspirados em Locke, um dos filósofos do Iluminismo. A nação americana procurava assentar sua base jurídica na ideia de representatividade popular, ainda que o conceito de povo fosse, nesse momento, extremamente limitado. Já no início da Constituição, encontramos a expressão nós, o povo dos Estados Unidos. Quem eram nós? Certamente, não todos os habitantes das colônias. A maior parte dos americanos estava excluída da participação política. O processo de independência fora liderado por comerciantes, latifundiários, grandes proprietários de terra, e intelectuais urbanos. Com a Constituição, cada estado, por exemplo, tinha a liberdade de organizar suas próprias eleições. Vamos para a atividade. Com base nesse texto e no que foi estudado no capítulo, se sentir necessidade, assista novamente a aula passada ou faça a releitura das páginas do conteúdo passado. Explique em quais aspectos o texto da Constituição dos Estados Unidos e o movimento de independência como um todo pode ser considerado um evento inovador. Pense, reflita. 2. Comente qual é, segundo o autor do trecho citado, a limitação do texto da Constituição.
ou seja, no que ela está limitada. 3. O autor do texto cita algumas concepções de liberdade que aparecem no processo de elaboração da Constituição dos Estados Unidos. Quais são elas? B. Essas concepções de liberdade, em sua opinião, implicavam a liberdade de todos os que viviam nas 13 colônias naquele período? Lembrando que todos eram americanos, entre aspas, mas a liberdade não era para todos os americanos. Lembrando que a colonização das 13 colônias e a conquista de independência, ela teve a ajuda também dos escravos. Os escravos foram libertos? Lembre-se disso. Eles tiveram essa liberdade, eles foram libertos depois que aconteceu a independência dos Estados Unidos? Pensando nisso, responda. E a última, em sua opinião. No Brasil atual, a liberdade de uma pessoa é plenamente respeitada? Você é livre totalmente? Para refletir sobre essa questão, considere sua experiência cotidiana ou casos noticiados pela mídia. Dê um exemplo que justifique sua resposta. Então, você vai responder e ainda colocar um exemplo que justifique sua resposta. Terminada a atividade, envie a foto para o meu WhatsApp no privado. Não esqueça de copiar a pergunta e a resposta de caneta azul, preta ou vermelha. Desde já, eu conto, com o empenho de cada um, se esforce. Lembrando que o livro de vocês é a linguagem do aluno. Você tem dificuldade? Releia novamente as questões, estude, porque o sucesso da sua aprendizagem depende de você. E agora eu termino mais um Estudando em Casa. Até a próxima aula.